meu nome é Dinardo Freitas, sou enfermeiro há cerca de 23 anos. A minha carreira iniciou-se num hospital em 97. Trabalhei na ortopedia, na altura era ortopedia, adultos, traumatologia, ortopedia e ortopedia infantil. E nesse mesmo ano entro na especialidade. E, no entretanto, já tinha feito uma pós-graduação em urgência e emergência. A especialidade foi a médico-cirúrgica, porque enquadrava-se na área que eu estava desde o início. E desde o início estou a falar também do Serviço Regional de Emergência Médica, a EMIR, a Equipa Médica de Emergência. E como tal era uma necessidade, e pronto. E então entrei na especialidade para dar cobro a toda a minha atividade profissional. Dentro da especialidade médico-cirúrgica, a opção específica é, efetivamente, o doente crítico. O que eu desenvolvi em termos de estudos e estudo final da especialidade dirigia-se para o doente crítico, nomeadamente o transporte aeromédico do doente crítico. O papel do enfermeiro especialista médico-cirúrgica na área do doente crítico tem por base o cuidar do doente, com enfoque na atuação é a falência de funções vitais. Olhar para o doente no seu todo, ver que ele está numa situação pré-crítica, saber que ele está numa situação crítica e saber cuidá-lo na pós-reanimação, ter alguma capacidade de previsão. Pronto. E isso faz uma grande diferença. Se olhar para um doente, avaliar o doente no seu todo, na sua história, e estou a falar a história do que aconteceu antes, em termos de patologias já do doente ou doenças crónicas do doente, isso faz com que nós tenhamos a capacidade de prever o que possa acontecer. Pronto. E se eu tiver essa capacidade, eu consigo, com gestos simples ou atuações simples, ou a administração de medicação prescrita por médicos, não é? Ou então o consenso entre médico e enfermeiro, fazer com que esse doente não entre numa fase crítica que comprometa a vida dele. Isso é uma conjugação de coisas. A teoria, certo? Nós temos uma base teórica muito grande, temos protocolos de atuação, temos algoritmos, soubermos cumprir, fantástico, mas o dia a dia vai-nos capacitando. A população-alvo não é muito específica, é generalizada. Todas as idades, desde o recém-nascido, nós fazemos partes, no pré-hospitalar, por exemplo, a criança, o adolescente, o adulto jovem, o idoso, o acamado. Portanto, abrangemos todas as idades. Na nossa área de especialidade médico-cirúrgica, o maior desafio é ter controle sobre várias coisas ao mesmo tempo. Nós temos a nossa vítima, ou vítimas, porque poderão ser multivítimas também, principalmente na área pré-hospitalar, ter que dar prioridades. Pronto. E controlar várias situações ao mesmo tempo e dar prioridades a várias situações não é fácil. Isso é um desafio. Essa capacidade de controlar, ter controle em vários aspectos, tanto na parte fisiológica do doente, como na parte emocional da família que está à volta, também não é fácil. Durante este percurso, e depois de ser enfermeiro especialista, há inúmeras situações marcantes, tanto pelo sucesso como pelo insucesso. E queria também dizer o seguinte, há uma diferença entre as nossas experiências, as tais experiências marcantes, intra-hospitalar e extra-hospitalar. No intra-hospitalar, realmente nós
não temos muito controle sobre o doente quando ele chega, passamos a ter depois, mas na verdade o nosso ambiente é um ambiente controlado. No extra-hospitalar, nós temos um fator muito dificultante em termos de ação, em termos do cuidar do doente. O ambiente não é controlável. Nós não temos controle sobre o ambiente e muitas vezes esses fatores ambientais comprometem a nossa ação. Pronto. E nós temos de constantemente estar a debelar essa dificuldade. Em termos de experiências específicas, e posso dar duas. Uma positiva, indivíduo de sexo masculino com um ECG com alterações, uma ligeira dor no peito, mas que ele não sabia descrever bem. Ok, iniciamos o transporte, um transporte da Calheta para o Funchal. O tal factor de prever que esse doente, apesar de estar bem e só ter essa nuancezita no ECG, o que é que nós fizemos? Porque a gente trabalha em equipa. Então, esse doente, apesar de não ver com o enfermeiro, vem noutra ambulância junto connosco, mas vem monitorizado. A situação complicou-se e esse indivíduo faz paragem cardiorrespiratória, pronto, com a fibrilação, uma fibrilação ventricular, e a história resume-se no seguinte: esse indivíduo veio em reanimação desde a Ribeira Brava até o hospital. Nós demoramos cerca de 1h30 ou 2 horas a trazer o indivíduo da Ribeira Brava ao Hospital Central. Sendo que lembro-me perfeitamente de estar dentro de um túnel da via rápida 45 minutos. Constantemente a reanimá-lo, ele recuperava, recuperava. Ele fez cerca de 15 desfibrilações. Nós desfibrilhamos cerca de 15 vezes. No final, talvez ainda mais marcante, fui ir visitá-lo à cardiologia no dia seguinte, ele a tomar café. Experiência negativa. Indivíduo também à volta dos 40 e tal, 50 anos, talvez mais próximo dos 50, também em paragem cardiorrespiratória, não presenciada, por isso é tão importante o SBV, não presenciada, e nós estarmos a reanimar e não haver qualquer sinal, nem com a administração de manobras de suporte avançado de vida, nomeadamente ventilação, medicação, etc. E o filho agarrar-se, eu a reanimar o indivíduo, a fazer compressões, e o filho dele, com cerca de 8 anos, agarrar-se ao meu pescoço por trás, eu a reanimar, e ele a dizer: salva o meu pai. Ele no meu ouvido a dizer: salva o meu pai, salva o meu pai. Ter o bom senso de saber aceitar as informações, as opiniões dos outros. Não achar que aquilo é uma situação diferente, igual, aliás. Saber colher essas informações, não ser arrogante ao ponto de achar que aquilo são informações banais. Todas as informações para o cuidado do doente crítico são importantes. Se não for naquele minuto, é no minuto seguinte. São todas importantes. E isso depois vai fazer a diferença. Todos os doentes são diferentes.